28 do profeta Isaías é um capítulo que revela uma profundidade da maneira como Deus irá agir em relação ao seu povo. E o versículo 20, ele mostra que a situação em que o povo será submetido, vai ser uma situação tão complicada como a cama curta em cobertor estreito. Não vai haver posição de conforto. Não vai ter nenhuma posição agradável. Vai ser instaurado um permanente desconforto no povo. E o versículo de número 21, ele diz assim: porque o Senhor subirá, se levantará, como no monte Perazim, e se irará como no monte Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, o seu ato, o seu estranho ato. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero convidá-lo nessa noite para nós alinharmos os nossos corações, os nossos sentimentos e nos dispormos diante da palavra do Senhor para nós entendermos o que está revelado nesta palavra. Quando o profeta Isaías faz menção do monte Perazim e do vale de Gibeon, ele está fazendo uma clara referência, uma clara alusão a uma guerra que o rei Davi teve imediatamente após assumir o trono de todo Israel, segundo o registro de 1 Crônicas, no capítulo 14, nós temos esse relato. E também 2 Samuel, no capítulo de número 5, quando o rei Davi foi coroado, foi ungido pela terceira vez, ao tomarem conhecimento de que Davi agora reinava sobre Israel, houve uma reação, um revide dos filisteus que vieram contra Davi, e esse revide produziu 2 guerras, uma seguida da outra. A primeira no monte Perazim e a segunda no vale de Gibeon. Entenda comigo. A primeira no monte Perazim e a segunda no vale de Gibeon. Então o profeta Isaías, ele está dizendo que Deus irá operar, que Deus irá agir com referência da mesma forma em que ele agiu para defender o rei Davi no começo do seu reinado, nas guerras do vale de Perazim e do monte de Perazim e do vale de Gibeon. E a Bíblia nos diz que Deus deu uma vitória estrondosa, uma vitória retumbante para Davi no monte Perazim. E a palavra Perazim significa uma derrota súbita,
uma derrota repentina e violenta. E aquele vale, a partir daquele evento, passou a se chamar Baal-Perazim. Em seguida teve uma guerra, os filisteus voltaram a guerrear contra Davi, e a guerra se deu então no vale de Gibeon. E no vale de Gibeon, Deus repetiu a dose contra os filisteus. E a partir daquele momento, nunca mais os filisteus oprimiram Israel. De tal modo que esta vitória foi uma vitória definitiva de Deus contra os adversários de Israel. A Bíblia diz que quando Deus derrotou os filisteus no Monte Perazim, o Senhor fez rotura nos inimigos, nos filisteus. E a palavra rotura significa fratura. Deus quebrou os filisteus como se quebra uma cana. Deus fez rotura. Deus fez uma laceração, uma ferida mortal. E aí Deus está usando o profeta dizendo, porque o Senhor se levantará, como fez no Monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra. E o ponto fulcral, o ponto chave do que o Espírito me dirige aqui nessa noite, para falar ao teu coração essa palavra, eu quero destacar essa parte do versículo e colocar aqui debaixo da luz da revelação da palavra, porque está dizendo, porque o Senhor subirá ao Monte Perazim, se levantará no Monte Perazim e se irará como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, a sua estranha obra. É essa estranha, que estranha obra é esta que Deus irá realizar para fazer cumprir o seu desígnio? Que estranha obra seria esta que Deus se dispõe a fazer de maneira determinada, resoluta, compenetrada? O Senhor subirá, se levantará, como fez no Monte Perazim, e se irá como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, a sua estranha obra. Que estranha obra é esta? Para realizar o seu ato, o seu estranho ato. A palavra estranho, ela tem origem etimológica no latim. Ela vem de uma palavra em latim, extraneus. E extraneus é o que é de fora, o que é desconhecido. Extraneus é o que é extra. Repito, a palavra estranho vem do latim extraneus.
que é o que é de fora, desconhecido, extra, para realizar a minha obra, a minha estranha obra. Porque nós temos um padrão. Nós temos um padrão. E o próprio Deus também age dentro de um padrão. Dentro de um padrão, dentro de um modelo, de tal modo que nós temos como presumir o agir de Deus. Nós que estamos na vida cristã ao longo dos anos, nós aprendemos como Deus trabalha. Nós vamos entendendo como que Deus trabalha na maioria das vezes. A própria Bíblia revela um padrão que é o modus operandi de Deus. E muitas vezes, por exemplo, quando Deus visita Samuel e fala com Samuel, para Samuel aquele era uma forma até então desconhecida. Ele não conseguiu identificar o que Deus estava falando com ele. Ele não conseguiu identificar que aquela voz, que aquela vocação era oriunda em Deus. Ele não conhecia ainda o Senhor. Mas para Eli, aquilo não era estranho. Aquilo que estava acontecendo era um padrão. De tal modo que o Eli falou, olha, da próxima vez que o padrão se repetir, você te responda. Fala que o teu servo ouve. Porque o Eli, que era mais experiente, que tinha mais conhecimento, que tinha mais tarimba, que era experimentado nas coisas espirituais, conseguiu compreender que aquilo era o mover de Deus. Quando nós lemos os livros proféticos, nós vemos que os livros proféticos no Antigo Testamento, os profetas repetem um após o outro. E veio a minha palavra do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, os profetas também, eles repetem um padrão divino. A própria lei de Deus estabelece um padrão para o povo. O próprio Deus, quando revela para a construção, o modelo para a construção do tabernáculo, ele revela um padrão do tabernáculo celestial para que esse fosse replicado na terra. Então a palavra estranho vem de estraneus, que é o quê? De fora, desconhecido, extra, ou seja, para que o Senhor realize a sua obra, a sua estranha obra. Deus está dizendo que vai agir, e quando Ele agir, Ele não irá repetir o padrão, mas Ele irá
trabalhar de uma forma diferente. E por que que ele vai fazer isso? Porque ele é Deus. Porque ele é o Senhor. Porque ele tem todo o domínio no céu e na terra. Louvado seja Deus. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Ou seja, estranho significa aquilo que é fora. Fora do quê? Fora do radar dos nossos pensamentos. Fora daquilo que nós temos em mente. Fora daquilo que nós temos controle. Fora daquilo que nós temos como padrão. Porque nós, ao longo da vida, vamos acumulando uma série de possibilidades, de cartas que nós vamos tendo na manga para poder agir. E Deus está dizendo o seguinte: eu vou agir fora de tudo isso que você pensa que é. Eu vou agir fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou agir dentro, eu vou agir por fora. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também, porque nós temos a expectativa de que o Senhor faça a coisa dentro de um espectro, dentro de um conceito, dentro de uma crença. E é isso que muitas vezes causa em nós bloqueio. Porque nós queremos que Deus haja dentro dos nossos parâmetros. Nós criamos em nós expectativa estritamente nos termos das nossas próprias expectativas. E Deus está dizendo: eu não preciso respeitar os termos das suas expectativas, porque eu vou fazer a minha obra, a minha estranha obra. Louvado seja Deus. Porque tem muita gente que já estudou tanta teologia que acha que sabe mais de teologia do que Deus. Estudou tudo sobre Deus. Leu todos os tratados teológicos sobre Deus. Se julga, se autoproclama como entendedor das coisas de Deus. E a Bíblia diz que Deus apanha o sábio na sua própria sabedoria. Deus apanha o sábio na sua própria sabedoria. Você já viu aquela história? Quando a gente pensa, irmãos, quando a gente está indo para pegar o milho, para fazer farinha e fubá, Deus já está com o bolo pronto. Porque Deus não precisa trabalhar dentro. Se Ele quiser, Ele trabalha fora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele movimenta todos os meios, dentro e fora. É Ele que comanda o negócio. Então Ele está dizendo: o meu agir, a minha forma, ela vai causar estranheza, porque muitos, quando ver o meu agir, vão desconhecer o Deus desconhecido. Deus
desconhecido. Você conhece Deus? Quando os discípulos estavam no barco no meio de uma tempestade, qual não foi a sua surpresa quando eles viram Jesus na imagem de um fantasma caminhando sobre as águas? E quando eles olharam Jesus na forma de um fantasma, caminhando, palmilhando sobre as águas, a Bíblia diz que eles ficaram tomados de pavor, porque eles enxergaram Jesus não de forma familiar, não nos padrões que até então ele era conhecido. Eles ficaram tomados de medo, de pavor e de temor, porque Jesus naquele momento apareceu não para encaixar nos padrões que eles estavam acostumados, que eles estavam adestrados, que eles estavam domesticados, que eles estavam familiarizados. Deus se revelou de uma forma desconhecida, estranha. Você está preparado para viver grandes coisas? Você está preparado para viver o agir de Deus? Ou você quer viver na igreja como gato de pensão? Você já viu gato de pensão, como que é? Irmão, nunca vi nada mais folgado do que um gato de pensão. Você está acostumado. Nada perturba um gato de pensão. Nada arranca o gato de pensão, daquele esparramo. Irmão, você tem que... O gato de pensão, ele é tão abusado, que quando você chega no saguão da pousada, da pensão, ele está esparramado no sofá. Mas ele é tão dono da situação, ele está tão ali, ele está tão ali confortavelmente, ali naquele ambiente, que nada o perturba. E a gente que é hóspede, quando vê o gato de pensão, eu fico até com dó de arrancar ele do desconforto dele. Deixa o gato aí sossegado. Coitadinho do bichinho. Mas tem crente que já ficou como gato de pensão. Nada mais o perturba. E Deus está falando, eu vou subir no Monte Perazim. E me irarei, como no vale de Gibeon. E ali realizarei a minha obra, a minha estranha obra. Quem é capaz de entender? Quem é capaz de perscrutar? Quem é capaz de sondar os meandros da operação divina? Quem é capaz de calcular? Quem é capaz de prever? Você viu que a gente, o tempo todo, nós estamos diante dos profetas seculares. Os profetas seculares, eles estão prevendo o que vai acontecer na política, o que vai acontecer na geopolítica. Eles estão fazendo cálculos das movimentações para ver se a guerra da Ucrânia vai gerar uma terceira guerra mundial. Eles estão fazendo cálculos para ver se a China vai invadir Taiwan. Eles estão vendo se a Rússia tem, se a Ucrânia vai ser vencida pela Rússia, se a Rússia está fraquejando diante dos países da OTAN. Os políticos estão fazendo cálculos para as eleições presidenciais de 2024. Eles estão fazendo previsões, estatísticas, eles estão mapeando para fazer, já estão trabalhando para as eleições presidenciais de 2026.
Eles estão prevendo os acontecimentos do mundo para os próximos 30 anos, estão traçando seus planos, eles estão dizendo e apontando quais são as tendências, quais são os prognósticos, o que é que vai acontecer, e Deus está dizendo, eu vou subir no Monte Perazim, e ali me irarei como no vale de Gibeon, e vou realizar a minha obra. Quem é que pode prever o que Deus irá fazer? Eu quero te noticiar nessa noite que você não está diante de um Deus previsível. Você está diante de um Deus imprevisível. Não tem como calcular o agir de Deus. Não tem como medir o agir de Deus. Não tem como encabrestar o agir de Deus. E não tem como impedir que Ele realize a sua obra, a sua estranha obra. Os donos da religião, eles querem ter uma religião domesticada, um Deus domesticado, em que eles digam o que Deus vai fazer, na hora que Ele vai fazer, como que Ele vai fazer, dentro dos parâmetros que eles programaram para Deus fazer. Lamassuri canta lamanai. E Deus está dizendo, eu vou fazer o meu trabalho, a minha obra. Tem pessoas que estão engajadas achando que vai fazer mais que Deus. Tem gente que pensa que faz mais que Deus. Em Isaías 26 tem um versículo que diz assim, Senhor, Tu tem nos dado a Tua paz, porque é o Senhor que tem feito em nós todas as Tuas obras. A obra de Deus, irmão. A obra de Deus. Deus vai agir e ninguém vai entender. O que Deus está fazendo vai deixar... Escreve o que eu estou dizendo hoje, nessa terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Tem muita gente que vai ficar estupefato. Tem muita gente que vai ficar com a boca aberta assim, admirado. E não vai conseguir entender o mover. Porque os caminhos de Deus... Você percebe quando você observa a natureza? Quando você observa a natureza, você não encontra na natureza a linha reta. Deus não fez a linha reta em nada do que Ele criou. Está vendo aqui essa linha reta? Ó, alguém colocou aqui um esquadro e puxou uma linha e a linha bate ali naquela ponta ali. Mas quando você olha, onde é que você vê? Existe uma árvore feita em linha reta? Não tem nada na natureza que segue uma linha reta. Não tem os mares. Ó, a igreja aqui segue um esquadro de uma linha reta, um quadrado. 4 linhas retas que se cruzam perpendicularmente, que forma esse caixote, que também forma um cubo. Está aqui, ó, tudo em linha reta. Mas onde é que tem na natureza linha reta? Para que eu realize a minha obra. Porque a linha reta é previsível. Ela começa aqui e você sabe onde ela vai dar. Mas as linhas que Deus criou escapa das nossas previsões. Lamassude canta lamanai. Por que Deus irá fazer? Porque a obra estranha de Deus é um ato de mistério. É um enigma. E nós estamos diante de um enigma.
Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus irá fazer, irá causar espanto e temor. É a obra inequívoca de Deus. Você vai falar: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Não é assim? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo tal coisa? Por que Deus permitiu nós enveredarmos por este caminho? Por que as coisas estão se dando desta maneira? Porque Deus irá trabalhar de forma incomum. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a obra dele não é a obra do homem. Não é a obra de um engenheiro. Não é a obra de um arquiteto. Não é obra de um estrategista humano, mas é a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Quem é que vai identificar? Quem é que pode prever? Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor.